Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Começa esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença. Muito bom começar o dia na sua companhia. Vamos iniciar então essa quinta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar, é claro, por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 18 de janeiro. Vamos aos destaques de hoje. Nova fase da Lesa Pátria entra em operação nessa quinta-feira. Um deputado está entre os alvos dos mandados que são cumpridos no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. O Procurador-Geral de São Paulo aceita convite de Lewandowski para assumir Secretaria Nacional de Segurança Pública. Tensão cresce entre Irã e o Paquistão. Pelo menos 7 pessoas morreram após ataque feito pelas forças paquistanesas em Revide, no sudeste do Irã. E ainda, o promotor que conduzia investigação sobre TV invadida no Equador é assassinado. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. E vamos então começar o jornal do nosso jeitinho, de olho no clima ao redor do Brasil. O nosso primeiro destino dessa manhã é o Rio de Janeiro, com alertas devido às altas temperaturas que dominam a região. Nas imagens, você pode ver algumas nuvens e ele, é claro, o sol. A previsão de hoje aponta um aumento na concentração dessas nuvens ao longo do dia, com então possíveis pancadas de chuvas, chegando na parte da tarde e também da noite. Mas muito tem se falado, é claro, sobre o calor. A região está com um alerta de calor excessivo, inclusive ontem, o recorde de sensação térmica foi batido na estação meteorológica de Guaratiba por volta aí do meio-dia. Os termômetros marcaram 59,5 graus, gente. Quase 60 graus de sensação térmica. E hoje não deve ser diferente. A temperatura máxima prevista para a capital carioca chega aos 40 graus. Então fiquem ligados para esse calor excessivo e também para as pancadas de chuva que chegam ao longo do dia. Em nova fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal faz buscas no Distrito Federal e também no Rio de Janeiro. Na Câmara dos Deputados, agentes investigam um parlamentar. Na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta quinta-feira, a Polícia Federal saiu às ruas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. O objetivo é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, que levaram à invasão e depredação das sedes dos 3 poderes. Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos alvos da ação é o deputado federal Carlos Jordi. Agentes da PF foram até a Câmara dos Deputados para cumprir mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar em Brasília. Também foram em um endereço ligado ao congressista no Rio de Janeiro. Outros 8 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no interior do estado fluminense. Os crimes que envolvem o cumprimento dos mandados de busca e apreensão são a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, aceitou o convite feito pelo futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele vai ser o novo secretário nacional de Segurança Pública. A troca do comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública era dada como certa por interlocutores de Lewandowski, fontes do governo e integrantes do ministério. A secretaria é comandada hoje por Francisco Tadeu Barbosa de Alencar. Sarrubo vai ter de se aposentar do Ministério Público para assumir o cargo no Executivo. O novo ministro da Justiça disse que convidou Sarrubo por ele ser um homem do ramo e é o que mais entende de combate ao crime organizado. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sofreu desgaste no início do segundo semestre de 2023, quando o governo passou a ser alvo de críticas devido à atuação na área de segurança pública, sobretudo no combate à criminalidade. Na ocasião, seu nome chegou a perder força para a vaga do Supremo Tribunal Federal, segundo interlocutores do governo. Desde 2020, Sarrubo atuou como chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo. A escolha de Sarrubo tem apoio de nomes ligados ao Judiciário Paulista, assim como de integrantes do Supremo Tribunal Federal. O procurador é contemporâneo do ministro Alexandre de Moraes, no MP de São Paulo. Sarrubo contava, inclusive, com o apoio de Moraes para disputar uma das cadeiras abertas no Superior Tribunal de Justiça com a aposentadoria de Laurita Vaz.
A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o Bolsa Família para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. O benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês de forma escalonada. O valor mínimo do pagamento é de R$ 600 por família e tem os adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade, R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos e R$ 50 por criança de até 6 meses. A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. O Procon Brasil coordenou uma operação para fiscalizar 34 aeroportos de 23 estados brasileiros, junto com representantes da OAB, Ministérios Públicos, defensorias e entidades civis, após reclamações de consumidores sobre os serviços prestados pelas companhias aéreas. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Marcos Marinho. Essa ação pôde ser vista como uma resposta para a população. Isso porque em 2023, mais de 95 mil reclamações foram feitas no site consumidor.gov.br. Já em um outro sistema, o do Ministério da Justiça e Segurança Pública, outras 77 mil reclamações foram registradas no ano passado. Além da fiscalização, os PROCONs também realizarão uma pesquisa para apurar a percepção dos consumidores sobre os serviços prestados pelas empresas aéreas. O levantamento será feito presencialmente e também estará disponível para ser respondido online nas redes sociais dos PROCONs até o próximo dia 25. Para aproveitar o grande movimento das férias, as cidades receberão a fiscalização de forma simultânea em aeroportos e terminais. 2 exemplos são as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em dezembro do ano passado, a Secretaria Nacional do Consumidor criou um comitê para estudar e implantar novas medidas que ajudem o consumidor do setor aéreo. A primeira reunião deste comitê está prevista para ocorrer ainda este mês. E olha só, os pacientes com câncer estão enfrentando 2 obstáculos para levar o remédio para casa. Uma quadrilha que roubava os medicamentos no Rio de Janeiro foi descoberta. Não bastasse isso, alguns itens que deveriam ser incorporados pelo SUS não estão chegando aos pacientes por falta de verba. Ao menos 8 medicamentos oncológicos de alto custo distribuídos pelo Sistema Único de Saúde não estão chegando aos pacientes. Isso por conta do valor repassado pelo Ministério da Saúde aos hospitais, que não cobre os custos dessas novas drogas. Um levantamento realizado pelo Instituto Oncoguia denunciou que o atraso entre a incorporação da lei e a entrega dos medicamentos, que deveria ser de 180 dias, é, na verdade, de quase 10 anos. Um exemplo desse atraso são os medicamentos erlotinib e o gefitinib, que são usados para tratamento de câncer de pulmão e deveriam estar disponíveis nos centros oncológicos do SUS desde maio de 2014. O custo mensal dessas drogas é de R$ 4.192 por paciente. Entretanto, o valor repassado pelo Ministério é de R$ 1.100, menos da metade do valor, o que impede o pagamento da medicação por esses hospitais a fim de disponibilizá-los aos pacientes. A demora no repasse dos medicamentos afeta diversos tipos de câncer avançado, como o pulmão, rins, pele, sangue, o câncer de mama e também o câncer de próstata. Em nota, o Ministério da Saúde informou que todos os procedimentos referentes ao diagnóstico e tratamento do câncer contidos na tabela SUS estão sendo revistos pela Coordenação Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e que os remédios que constam no levantamento do Instituto se referem a antineoplásicos novos e de alto custo, que causam grande impacto no orçamento disponível. E concluíram dizendo que a meta é priorizar as ações de prevenção do câncer e garantir o acesso ao cuidado integral através da lei que foi sancionada recentemente. Além disso, esses transtornos comuns que falamos agora, os pacientes ainda sofrem com mais uma dificuldade para ter acesso aos medicamentos. Desta vez, o empecilho é o crime organizado.
Uma quadrilha foi interceptada pela Polícia Civil. O delegado Moisés Santana, da Delegacia de Roubos e Furtos, informou que durante as investigações foi descoberto essa associação criminosa e que já havia praticado outras ações no Hospital Marco Moraes, no Meier, na zona norte do Rio. Em uma delas, levaram cerca de R$1 milhão em medicamentos oncológicos. Em outra, a ação foi frustrada pelos seguranças e eles não conseguiram adentrar no estabelecimento. A quadrilha conta com falsos funcionários e armas, com a qual usam para render os trabalhadores efetivos do hospital e realizarem os furtos de medicamentos. Os alvos dos 3 mandados de prisão da Operação Escudo Oncológico são Gabriel Paiva Domingues, Diogo Soares de Souza Bastos e Diego Almeida de Araújo. Este último foi preso em casa, na Mangueira, também na Zona Norte, e os outros 2 seguem foragidos. No intervalo, vamos nos transportar para a região centro-oeste, conferir como está o tempo em Cuiabá, no Mato Grosso. Olha só, por lá está muito parecido com o que vimos no Rio de Janeiro, no início dessa nossa edição, não é? Mas podemos notar um equilíbrio maior entre as nuvens e esse fundinho de céu azul. Mas o volume de nuvens deve sim aumentar, trazendo pancadas de chuva na parte da tarde. Porém, à noite o tempo volta a abrir. Vale pontuar o calor que vai fazer em Cuiabá hoje, com previsão máxima de 38 graus. Deixamos então um alerta e os avisos para quem estiver pela região. Tempo muito quente e aquelas pancadas de chuva para refrescar, mas vale o aviso para se proteger, buscar locais seguros durante essas tempestades. E veja a seguir, tensão cresce entre Irã e Paquistão. Pelo menos 7 pessoas morreram após ataque feito pelas forças paquistanesas em Revide, no sudeste do Irã. E ainda, promotor que conduzia a investigação sobre TV invadida no Equador é assassinado. A gente volta já já. Não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais dessa quinta-feira. A tensão cresce entre Irã e Paquistão. 2 dias após o Irã atacar uma base de um grupo rebelde no Paquistão, o país revidou. Mísseis do Paquistão atingiram uma vila no sudeste do Irã. Pelo menos 7 pessoas morreram. O Paquistão atacou alvos de um grupo militante separatista no Irã nesta quinta-feira. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, os ataques tiveram como alvos esconderijos terroristas. 3 mulheres e 4 crianças morreram. Em comunicado, o governo do país disse que respeita a soberania e integridade territorial do Irã e que os ataques tiveram exclusivamente o objetivo de garantir a segurança paquistanesa. Na terça-feira, quando o Irã atacou o Paquistão, o governo paquistanês afirmou que a ação poderia ter sérias consequências. As tensões entre os países da região cresceram desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em outubro de 2023. E nessa quarta-feira, o chefe do exército israelense, Herzi Halevi, afirmou que a probabilidade de uma guerra estourar na fronteira norte com o Líbano se tornou muito maior. As forças do Estado hebreu trocam disparos praticamente todos os dias com o movimento libanês Hezbollah desde o início do conflito na faixa de Gaza. A divisa entre os 2 países tem sido palco de troca de disparos quase que diariamente entre as forças israelenses e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah desde o início da guerra na faixa de Gaza em 7 de outubro. Eu não sei quando será a guerra ao norte, mas posso dizer que as chances de acontecer nos próximos meses aumentaram muito. O braço armado do Hamas disse que 20 mísseis foram disparados do sul do Líbano em direção a Israel nesta quarta-feira, como resposta ao massacre em Gaza e ao assassinato do vice-líder do movimento palestino em Beirute no início de janeiro. Pelo menos 190 pessoas foram mortas no Líbano desde o início dos disparos, incluindo mais de 140 combatentes do Hezbollah e mais de 20 civis, entre eles 3 jornalistas, segundo um balanço feito pela France Press. 9 soldados e 6 civis foram mortos no norte de Israel
de acordo com autoridades do Estado hebreu. E um promotor antimáfia do Equador, que estava investigando o ataque armado ao canal de televisão no dia 9 de janeiro, foi assassinado nesta quarta-feira na cidade de Guayaquil. O crime ocorreu na cidade de Guayaquil. César estava investigando o ataque armado ao canal de televisão TC em 9 de janeiro. Veículos de comunicação locais divulgaram imagens da caminhonete do promotor com vários tiros na janela do motorista, em uma avenida. A Procuradora-Geral do Equador se manifestou sobre o caso. Diante do assassinato do nosso colega César Soares, promotor da Unidade Nacional Especializada em Investigações contra o Crime Organizado Transnacional, serei enfática. Grupos do crime organizado, criminosos, terroristas, não impedirão nosso compromisso com a sociedade equatoriana. Seguiremos com mais força e comprometimento. Continuaremos com mais força e compromisso. O ataque ao canal TC foi um dos primeiros atos criminosos que o Equador sofreu após a fuga do poderoso Adolfo Macias, conhecido como Fito, líder da principal gangue do país. Ainda não está claro quem está por trás desse ataque, na qual homens encapuzados ameaçaram jornalistas e outros funcionários com pistolas, rifles e granadas. Ambulâncias e equipes de resgate foram mobilizadas para uma fábrica de fogos de artifício na Tailândia, onde uma explosão causou mais de 20 mortes na província de Suphanburi. Até o momento não há indicação do que pode ter levado à explosão e uma investigação foi aberta para determinar essas causas. Imagens geradas pela TV pública tailandesa mostram equipes de resgate trabalhando no local, enquanto outros funcionários participam de uma operação para limpar o local de substâncias perigosas. As autoridades isolaram o entorno e vão começar a identificar os corpos assim que a situação se estabilizar, sem entrar em mais detalhes. A tragédia desta quarta-feira acontece poucos meses após um evento similar. Em julho, outro armazém de fogos de artifício explodiu em Sungai Kolok, deixando 10 mortos e mais de 100 feridos. Na Tailândia, há suspeitas de que as regulações básicas de segurança não são respeitadas, o que já causou vários acidentes fatais nos últimos anos. Deputados britânicos aprovaram um projeto do premier Rishi Sunak de enviar migrantes para Ruanda, na África. Agora o projeto segue para a Câmara dos Lordes para uma segunda apreciação. Apesar da ameaça dos deputados rebeldes dentro de seu partido, a Câmara Baixa do Parlamento Britânico aprovou o texto por 320 votos a favor e 276 contra. Agora o projeto segue para a Câmara dos Lordes para uma segunda apreciação. Uma vez superadas as eventuais alterações introduzidas pelos Lordes, o projeto provavelmente vai enfrentar novos recursos judiciais de organismos contrários ao projeto de lei. Sunak, no poder desde outubro de 2022, tem como uma de suas prioridades a redução da imigração e esse plano para deportar para Ruanda estrangeiros que chegaram irregularmente ao Reino Unido é uma importante cartada eleitoral. Se o projeto de lei não tivesse avançado, a liderança de Sunak dentro do partido teria ficado em xeque em um ano de eleições legislativas e com os conservadores sem conseguir aproximar posições com os trabalhistas, cujo líder, Keir Starmer, é apontado como vencedor por ampla margem nas pesquisas. E o rei Charles III será submetido a tratamento por um problema benigno na próstata. A informação foi revelada nesta quarta-feira. O Palácio de Buckingham informou que o rei passou por uma consulta devido ao aumento da próstata. Segundo o comunicado, o que o rei Charles sofre é benigno e ele irá ao hospital para um procedimento de correção. Os compromissos públicos do rei serão adiados por um breve período de recuperação. Esse é o primeiro anúncio público da monarquia sobre o estado de saúde do rei de 75 anos, desde sua ascensão ao trono, em setembro de 2022. Segundo a imprensa britânica, a futura hospitalização do rei foi anunciada por ter de cancelar recepções previstas na quinta e na sexta-feira na Escócia, enquanto os detalhes sobre sua enfermidade, pouco habituais na monarquia, foram divulgados para estimular os cidadãos a fazer exames. A hiperplasia ou hipertrofia prostática benigna é diagnosticada quando há um crescimento benigno da próstata e é um processo relacionado à idade do paciente. Antes de encerrar, vamos viajar para o sul do país rapidamente, dar uma olhada no tempo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
Só pelas imagens já podemos conferir como as coisas estão diferentes dos locais que passamos anteriormente. Enquanto o maior problema era o calor em Caxias do Sul, os temporais são os protagonistas. Pois é, a previsão da temperatura fica com mínima aí de 21 graus e máxima de 26. Bem diferente de Cuiabá e Rio de Janeiro, não é mesmo? O dia deve permanecer nublado, com chuvinhas mais leves, tanto de manhã quanto à noite. No entanto, a parte da tarde tem previsão de chuva em toda a região sul do país. Então, para você que está pelo sul do Brasil, fique de olho, ande com um guarda-chuva em mãos e tome cuidado, é claro, com os lugares que sofrem durante essas chuvas fortes. Seja com alagamentos, com desabamentos, fique atento e se mantenha em segurança. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias da manhã dessa quinta-feira. Até lá!